Então aqui é o conto intitulado Habilidoso, do Machado de Assis, um conto que foi publicado originalmente na Gazeta de Notícias em 1885, nunca foi incluído em coletâneas de contos do Machado, e nós temos aqui um narrador em terceira pessoa que está pedindo para nós, leitores, que nós paremos com ele ali num certo beco. Paremos neste beco. Há aqui uma loja de trastes velhos e 2 dúzias de casas pequenas, né? Então ele acaba dizendo ali, né, que ali apenas fora estamos o leitor e eu, mais um menino, mais alguns cavalos, mas ele quer se centrar nesta loja de trastes velhos aqui. A loja é pequena e não tem muito o que vender, coisa pouco sensível ao dono, João Maria, que acumula o negócio com a arte e dá-se a pintura nas horas que lhe sobram da outra ocupação, e não são raras. Bom, então aqui o narrador vai se centrar no personagem João Maria. Reparem que tem uma loja de trastes, de coisas usadas. Não tem muito o que vender, mas ele não está tão preocupado com isso. Por quê? Porque nas horas vagas, que são muitas, ele acaba pintando. Então o hobby dele é pintar. Ele é habilidoso nisso, né? Agora mesmo está diante de uma pequena tela, tão metido consigo e com o trabalho, que podemos examiná-lo a gosto antes que dê por nós. É legal, né? O narrador nos convidando a ficar observando este personagem, o João Maria, pintando aqui, tá? Conta 36 anos. Bom, acaba dizendo, né, que não é um homem bonito, mas é casado. A mulher ali trabalhando em todas as frentes, né? Enfim, cozinheira, costureira, lavadeira e tal, né? Não há criados. O filho de 6 para 7 anos é que lhes vai às compras. João Maria veio para este beco há uns 15 dias. Bom, e é basicamente aí a única loja de trastes velhos ali. E o João Maria, então ele colocou a loja pensando que vai ter alguns clientes, o aluguel é barato. Até agora, porém, não vendeu mais do que um aparador e uma gaiola de arame. Não importa, os primeiros tempos são difíceis. João Maria espera pintando. E aí, a grande pergunta, né? Pintando o quê e para quê? Porque assim, ó, o João Maria ele não teve nenhum estudo de desenho. Só que desde que era pequeno, ele começou a pintar qualquer coisa. Qualquer lugar ele estava sempre pintando. Também fazia bonecos de barro ou esculpia-os a faca nos sarrafos e pedaços de caixão. Ou seja, ele era meio escultor, meio pintor e tudo autodidata, tudo sem estudo, tá? Um dia aconteceu de o João Maria ir à exposição anual da Academia das Belas Artes e voltou de lá cheio de planos e ambições. E o que o João Maria fazia? Ele fica olhando as coisas e fica pintando, e não importa o tema, é pessoas, é natureza morta, é marinhas, não importa o tema, ele pinta tudo, tá? Só que, claro, toda arte tem uma técnica. Ele aborrecia a técnica, era avesso à aprendizagem. Ou seja, né? Ele fica mesmo nesse lado autodidata. Ele nunca foi estudar seriamente a pintura, tá? Então ele acredita nessa questão aqui mais autodidata. Ele tem meio que aversão ao estudo ali, né? Ver um boi, reproduzi-lo na tela, era o mais que no sentir dele se podia exigir do artista. Ou seja, para ele é algo meio de vocação, de inspiração, não precisa estudo, não precisa técnica ali. O resto cabia ao gênio do artista, e João Maria supunha tê-lo. E às vezes aquela ideia, né, de que tu pode aprimorar, e ele não está fazendo isso aí, tá? E claro, o que ele está sempre ouvindo dos amigos da família, que é o título do conto? João Maria é muito habilidoso. E aí o título, tá? E claro que isso chega aos ouvidos do pai do João Maria. O pai do João Maria, né, enfim, queria até enviar o filho para a academia, para ele estudar pintura a sério, só que o João Maria recusou. Então, lembrando que ele é contra a técnica, contra os estudos, contra a aprendizagem. Para ele, é essa questão mais assim da inspiração, né? Foi assim também que depois de andar por ofícios diversos, vários trabalhos, sem acabar nenhum, veio a abrir uma casa de trastes velhos para a qual se não exigiam estudos preparatórios. Ou seja, parece que essa aversão ao estudo parece que acaba deixando ele também no sentido de emprego, né? Ele não se aperfeiçoa em nada e vai pulando de emprego em emprego.
Nem aprendeu nada, nem possuía o talento que adivinha e impele a aprender e a inventar. Fia-se-lhe ao menos alguma coisa parecida com a faísca sagrada? Coisa nenhuma. Bom, então ele começou, brincando, pintando, foi ganhando fama de habilidoso e agora pinta sempre nas horas vagas, que são muitas ali na loja dele, de trastes velhos, tá? Quadro que lhe aparecesse, acendia-lhe os olhos, dava rebate às ambições da adolescência. Ou seja, quadro que ele vê, ele quer replicar, tá? E claro que as pessoas sempre motivam ele, tá? Dizem que ele é bom, que ele é habilidoso, e ele vai lá e vai pintando, Repara agora que o narrador está dizendo, vede a tela que ele está pintando ali a porta na loja dele. É uma imagem de Nossa Senhora, copiada de outra imagem de Nossa Senhora que ele viu um dia. E esta é a 6ª ou 7ª imagem, pintura em que trabalha. Então um dia ele viu uma imagem da Virgem pintada a óleo lá na casa da madrinha, enfim, e aí quis pintar. Ficou encantado, tão bonita, cores tão vivas, tratou de a decorar para pintar outra, mas a própria madrinha emprestou-lhe o quadro. E ele fez uma cópia, mas não gostou, aí pintou uma segunda, que até ficou muito parecida com a original. A mãe dele, porém, pediu-lhe para pôr no oratório, e João Maria, que mirava o aplauso público antes do que as bênçãos do céu, teve de sustentar um conflito longo e doloroso e afinal cedeu. Ou seja, ele queria colocar a imagem no lugar mais público para todo mundo ver, perguntar quem é que é o pintor e tudo mais, reconhecer ele como pintor, mas como a mãe pede para botar no oratório, enfim, ele não quer essas bênçãos do céu aqui, tá? A mãe, Dona Inácia dos Anjos, tinha tão pouca lição de arte. Bom, e aí a mãe também não deixava o João Maria colocar quadros na sala. Então o João Maria queria colocar uma gravura, ela não deixou. João Maria cedeu à Virgem e foi pintar outra. Era a terceira, acabou-a em poucos dias. Bom, pareceu-lhe o melhor dos seus trabalhos. Lembrou-se de expô-lo e foi a uma casa de espelhos e gravuras na Rua do Ouvidor. Ou seja, vai até essa casa de espelhos de gravuras na Rua do Ouvidor, uma rua importante do Rio de Janeiro, O shopping aquele a céu aberto, Porque ele quer expor a obra dele. O dono hesitou, adiou, tergiversou, mudou de assunto, desconversou, mas afinal aceitou o quadro, com a condição de não durar a exposição mais de 3 dias. Mas o João Maria fica feliz, Pô, eu vou ter a minha obra agora 3 dias exposta aqui numa loja que vende espelhos, que vende gravuras, Qual é a condição que o João Maria impõe? Que ao quadro fosse apenso, apendurado um rótulo com o nome dele e a circunstância de não saber nada, ou seja, não tem estudo nenhum, não é de nenhuma academia, por exemplo, de pintura, Então que reparem, o nome João Maria e basicamente dizendo que ele é autodidata. Aí veio a primeira noite. O que aconteceu no outro dia? O João Maria tá cedinho ali, ele quer saber, Pergunta pro cara, muita gente veio aqui ver o meu quadro, E pergunta pro dono, tem vindo muita gente? Tem vindo algumas pessoas. E olham? Dizem alguma coisa? Olhar, olham. Agora, se dizem alguma coisa, eu não tenho reparado, mas olham. Olham com atenção, Ou seja, aqui também a ideia, de que quando a gente vai no museu, a gente olha pinturas e tudo mais, alguma bienal, normalmente a gente olha, e é um comentário se for para nós mesmos, aquela coisa silenciosa de observação, uma observação calada, basicamente, Só que qual é o problema aqui? João Maria inclinou-se para o rótulo e disse ao caixeiro que as letras deveriam ter sido maiores. Ninguém as lia da rua, ou seja, naquele pequeno cartazinho que ele botou ali abaixo da obra, com o nome dele dizendo que ele não tem estudo nenhum, Ele acha que as palavras tão pequenas que ninguém vai notar, da rua ninguém vai conseguir ler, E saiu à rua para ver se podiam ler. Concluiu que não, deviam ter sido maiores as letras. Assim como a luz não lhe parecia boa. Reparem que o João Maria está cheio de imposição agora. O quadro devia ficar mais perto da porta. Mas aqui o caixeiro acudiu dizendo que não podia alterar a ordem do patrão. Tipo, não, é aqui que vai ficar e ponto, Bom, só que nesse momento vai entrar um cara, um homem velho ali, e esse homem velho entra na loja e vai direto ver o quadro pintado pelo João Maria. E o João Maria está observando aquilo ali. O coração de João Maria batia que arrebentava o peito. Deteve-se o visitante alguns momentos, viu o quadro,
leu o rótulo, onde aparecia João Maria e tudo mais, né? Tornou a ver o quadro e saiu, silencioso. E claro, né? Assim também entram outras pessoas, olham o quadro, nada dizem, né? E vazam. Apenas davam ao quadro um olhar de passagem, outros atraídos por ele, alguns recuavam logo como embaçados, e o pobre diabo não lia nada, o pobre diabo do João Maria não lia nada, coisa alguma, nas caras impassíveis. Dentro daquela questão, né, meio que até é óbvio assim, se a gente vai sozinho de olhar um quadro e fazermos o nosso comentário mental, né. Foi essa virgem o assunto a que ele voltou mais vezes, que ele mais pintou. A tela que ele está acabando agora é a 6ª ou 7ª. As outras deu-as logo e chegou até a expor algumas, mas sem melhor resultado, porque os jornais não diziam palavra. Bom, e o João Maria não entende esse silêncio, né? Por que não falam nada da pintura dele? A própria casa da Rua do Ouvidor, onde a expôs, recusou-lhe a continuação do obséquio, tá? Então ele vai para outras casas, enfim, né? Mas ele acaba parando de expor daí. Assim que o círculo das ambições de João Maria foi se estreitando, até ficar reduzido aos parentes e conhecidos. Ou seja, né? Poucos estão olhando agora as pinturas dele. E no dia do casamento forrou a parede da sala com as suas obras. E todos ali realmente dizem para ele, aplaudem, chamam ele de habilidoso, que ele é muito habilidoso, né? Mas o tempo arrebatou-lhe alguns parentes e amigos, uns pela morte, outros pela própria vida, e a arte de João Maria continuou a mergulhar na sombra. Ou seja, aqueles que ainda olhavam a arte dele, que aplaudiam, chamavam ele de habilidoso, muitos morreram, outros sumiram, né? Então, o ego dele também vai baixando, né? E como é que está o nosso João Maria? Reparem como é que diz o narrador. Lá está agora diante da eterna Virgem. Retoca-lhe os anjinhos e o manto. A tela fica ao pé da porta. A mulher de João Maria veio agora de dentro com um filho. Vai levá-lo a um consultório homeopático, onde lhe dão remédios de graça para o filho que tem umas feridas na cabeça. E dá a ideia aqui de que a família do João Maria não tem muito dinheiro realmente, né? Uma loja de trastes velhos ali, a mulher servindo, enfim, de tudo para fazer, né? E o filho, eles não têm nenhum criado, nada, o filho que vai buscar as compras, mesmo tendo 6, 7 anos, né? E o que a mulher diz? Você escutou, João Maria? A mulher diz, a panela fica no fogo. Daqui a pouco, vá ver. Não fica aí só pintando, vai ver a panela no fogo, né? A mulher, enquanto o filho conversa com os 4 meninos da vizinhança que estão à porta, olhando para o quadro, ajusta o lenço ao pescoço. Então reparem nesses 4 meninos da vizinhança. E claro, né, que a mulher ali mostra aquela questão toda de uma simplicidade, e ela pega o filho e vai para o consultório, e o João Maria fica pintando, e os 4 meninos olham embasbacados. Reparem que agora a gente tem uma cena importante para finalizar o conto, né, porque esses 4 meninos ficam observando assim, ó, mas muito o João Maria pintando. E o João Maria vê que eles estão observando. O sol enche agora o beco, o ar é puro e a luz magnífica. A mãe de um dos pequenos, que mora pouco adiante, brada-lhe da janela que vá para casa, que não esteja apanhando sol. E um dos meninos diz, já vou, mamãe, estou vendo uma coisa. E que coisa é essa, né? O João Maria pintando. E fica a mirar a obra e o autor. Senta-se na soleira, os outros sentam-se também, ficam todos a olhar boquiabertos o João Maria pintando. E reparem que tem alguns cochichos, e o João Maria está ouvindo esses cochichos, vendo que ele é o centro das atenções. De quando em quando dizem alguma coisa ao ouvido um do outro. Um reparo, uma pergunta, qual dos anjinhos é o menino Jesus, ou o que quer dizer a lua debaixo dos pés de Nossa Senhora, ou então um simples aplauso ingênuo. Mas tudo isso apenas cochichado para não turvar a inspiração do artista. Também falam dele. Bom, e como é que está o João Maria agora? Está em êxtase profundo, né? Ele, o eterno João Maria, não volta o rosto para os pequenos, finge que não os vê, mas sente-os ali, percebe e saboreia admiração. Uma ou outra palavra que lhe chega aos ouvidos faz-lhe bem, muito bem, não larga a paleta de tintas, né? E ele meio que mexe a cabeça pro lado, pro outro, aquela coisa de pintor, vê se está tudo ok, né? Fixa a vista com mistério diante dos meninos embasbacados. Depois, unta a ponta do pincel na tinta, retifica, corrige uma feição ou aviva o colorido. Detalhe, ele chega a esquecer o que a mulher pediu.
Não lembra a panela no fogo, nem o filho que vai lá doente com a mãe. Todo ele está ali na pintura. Todo ele embevecido ali, né, com a pintura, com o que está pintando. Por quê? Porque agora ele tem plateia, nem que seja uma plateia de meninos ali, né, basicamente de pessoas leigas também na pintura, né? E como é que finaliza o conto? Interrompe-se para recuar, fita o quadro, cabeça direita, cabeça esquerda, multiplica as visagens, prolongas e a plateia vai ficando a mais e mais pasmada. Que este é o último e derradeiro horizonte das suas ambições, um beco e 4 meninos. Ou seja, né, nessa angústia da criação, porque ele começou pensando, lembra, numa grande plateia, num reconhecimento, expor numa casa de espelhos e gravuras, vendo as pessoas passarem ali, depois foi só para os parentes e agora está ali, ó, concentrado numa loja que fica num beco, observado por 4 meninos, mas mesmo assim ainda é o centro das atenções.